Estou aqui, vou colocar período máximo, atualizar. E aqui, ó, o primeiro que foi esse, vertical e horizontal, selecionei os dois. Olha só a grande diferença. Tá praticamente o dobro de resultado o horizontal. A gente vê que tá 11 vendas a 18 e o vertical 6 vendas. O mais importante é a gente ver o CPA, porque se ele tivesse com muitas vendas, mas o custo por aquisição tivesse alto, aí não compensava, mas está tendo mais vendas e o custo está quase a metade. Então, justamente por isso, compensa muito fazer isso. Aí, ontem, nós fizemos um novo teste, vertical e horizontal. O vertical só fez uma venda, pagando R$ 31. O horizontal, 4 vendas e eu estou pagando R$ 12. Ainda falta mais um teste para mim finalizar, igual eu prometi, com 3 testes, mas a gente vê é que a diferença é muito grande. E tem muitas coisas aqui que eu não estou aqui analisando. Exemplo prático. Ontem, quando eu falei para você e a gente veio no de horizontal, analisamos o que estava vendendo mais, a gente viu que tinha um que estava se destacando mais e a gente já aumentou o orçamento dele. Só que um padrão que acontece, principalmente quando você quer acelerar esse processo de resultado, é esse daqui, ó. Os que venderam eu deixei e começou agora a ter mais se destacando. Por exemplo, tem esse que agora tem 2 vendas, tem esse que tem 2. Então, depois pode ter 3, pode ter 4 dessa quantidade de conjuntos que vai estar se destacando. E esses que só saiu uma venda, que depois eu vejo que ele demorou a vender, aí eu já desativo. É bom você estabelecer um limite. Vamos supor que eu tivesse estabelecido, já que eu estou conseguindo converter com baixo valor, que deu R$ 25, eu vou desativar o anúncio. Então esse daqui deu 25, eu vou e desativo, porque se eu estou convertendo com um valor bem menor, você pode colocar qual é o seu limite. Aí já desativa logo. Porque você tem que entender que os limites, eles precisam estar muito bem definidos. Todos os gestores, até hoje, que eu analisei anúncios, porque quando a gente está analisando de lançamento, a gente precisa analisar o custo por lead. No final das contas, para o custo ficar barato, tem uma série de coisas que influencia. E uma das coisas que influencia é se esse gestor, por exemplo, fez teste suficiente de criativo, teste suficiente de público e um teste que não depende do expert, que é ele estar criando mais cópias do mesmo conjunto, principalmente quando é um orçamento a lei que não é tão alto, porque quando a gente deseja captar pelo menos abaixo de 10 mil leads, não precisa ter poucas campanhas. Você pode, mesmo sabendo que vai ter um trabalho maior, você pode fazer mais campanhas para ter os melhores resultados. Mas isso só acontece, deixando claro para a gente ir para o próximo ponto, porque a gente aumentou a entrega para pessoas diferentes. São fatias de público. Então, inevitavelmente, vamos supor que esse daqui que não comprou é de São Paulo. Vamos supor que esses 4 que compraram é do Nordeste. Esse daqui que não comprou é da Bahia. Esses outros 2 aqui é de Santa Cruz. Então, estou dando exemplos aqui só para a gente entender que são locais diferentes, pessoas diferentes, comportamentos diferentes que ele vai estar entregando, mas com base no que a gente definiu. E para acelerar é uma excelente estratégia. Mas bora lá. Olhando aqui por cima, o que é que você precisa entender? Quando a gente bate o olho, bateu o olho, você já consegue ver qual é o custo que está mais alto de todos. Quando você vê o mais alto de todos, que nesse caso aqui o mais alto está aqui, você pode ver esse custo, ele ainda me dá lucro? Se a resposta for sim, você sabe que ainda tem margem. Mas um cálculo que eu faço é o seguinte: na estratégia que eu levo pessoas para um perfil do Instagram com objetivo de tráfego, se eu tenho um criativo validado, um criativo que eu já paguei 15 centavos para as pessoas estarem clicando e chegando no meu perfil
e aí tem um dos conjuntos que eu estou pagando R$ 2, que às vezes acontece, e é o mesmo criativo, eu em nenhuma das hipóteses vou deixar aquele conjunto que eu estou pagando R$ 2 rodando. Porque é muito melhor estar pagando bem pouquinho, porque se a gente multiplica eu vou ter praticamente 10 cliques a mais pelo valor de um, então compensa muito mais do que muitas vezes ficar com aquele trabalho preguiçoso de deixar a campanha rodando. E isso eu estou falando no objetivo de tráfego. No objetivo de venda também acontece isso. Um exemplo prático é a gente só olhando aqui na métrica mais importante, que é a de venda, a gente já vê a grande diferença. E ao entrar, eu vou agora entrar nesse conjunto de hoje. Esse daqui eu já posso desativar. Os dois de escala vertical já não fazem mais sentido, porque os dois horizontais estão melhores. Então já vou desativar eles. Esse vertical. Esse outro daqui também. Só deixei os dois horizontal. Entrando nesse horizontal aqui, para a gente ver a quantidade de vendas, a gente vê que tem muitos conjuntos, mas só saiu até agora a venda em 2 conjuntos. Aqui, tudo bem, tende a acontecer isso. Desempenho e cliques, que é performance and cliques. Entro na campanha. Deixa eu ir lá. Pronto, entro na campanha. Aqui a gente já consegue ter uma noção. Tem alguns que, mesmo sem ter vendido, eu já consigo ter uma noção de que não vai compensar. Por exemplo, esse daqui, ele não vendeu e eu tenho uma noção que vai compensar. Por quê? Porque eu estou pagando só 69 centavos. A CTR está 7%. Então está uma CTR muito alta. Agora já esse daqui, eu estou pagando apenas R$3,91. Ou melhor, eu estou pagando R$3,91. É muito caro comparado a 69 centavos. E a CTR muito baixa. E é mesmo criativo, mesmo público. Então esse daqui, mesmo sabendo que ele gastou pouco, que ele só gastou R$3, mas já é evidente que eu já posso desativar ele. Porque é normal, e quanto mais você vai criando cópias, você percebe isso, que os anúncios, eles oscilam. Tem dia que ele vai ter um resultado bom, por exemplo, segunda vai ser bom, às vezes no domingo ruim. E quando você está com mais cópias, às vezes aquele anúncio para aquele público naquele dia foi ruim. Mas às vezes esse mesmo anúncio, se eu deixo esse daqui ó, de R$3,91, amanhã ele estaria bom. Mas eu já posso ir matando esses. Então aqui eu venho e pego, desativo ele, para ir não deixando não ir ficando caro. Então depois de ter analisado as métricas primárias, ter já matado aqueles que não compensa por conta do custo que eu estou pagando, aí você vem nas secundárias, faz isso. Vou entrar agora na outra campanha para fazer a mesma coisa. Na outra mais antiga, que é esse daqui, bora ver se tem algum que faz sentido fazer isso. Ó, esse daqui, eu vejo que eu estou pagando R$5 no clique. Tá muito, mas muito caro mesmo. É muito provável que só teve uma venda esse. Então aqui a gente já vê que a probabilidade dele começar a dar prejuízo é grande. Então você pode já ir desativando, principalmente se o ticket é baixo. Agora vou finalizar deixando claro uma coisa. No final, o que você mais precisa, você tem que ter um planejamento, você tem que fazer uma gestão dos custos, uma planilha com todos os dados, e nesses dados você precisa inclusive ver semana a semana se está ficando melhor, quantas copies você tem validada, mas no mínimo você precisa sempre, todo dia, colocar o seu custo por aquisição, que é o custo por venda, depois valor gasto e quanto voltou. Você tem que fazer no mínimo isso, e quando eu digo no mínimo é já para resumir, mas quanto mais dados você coloca, porque como eu já faço há muito tempo, eu já faço, na verdade eu nem consigo preencher isso, é uma pessoa que preenche com todos os dados para que eu consiga olhar e já ter tudo.
mas no início eu que fazia. Mas com pelo menos sabendo quanto você gastou, quanto está voltando, está no lucro, aí você vai saber qual é o custo por aquisição que compensa. Porque quanto maior é o ticket, pensa comigo, se você tem um produto que é um dos tickets mais fáceis para quem deseja fazer 7 dígitos, é o ticket de 997. Porque com 997 você consegue ter uma margem de lucro maior, e se principalmente você faz mais conjuntos, você consegue, levando em consideração que tem muitas pessoas que conseguem hoje, se o produto é bom, tá comprando, você consegue com vários conjuntos encontrar um ou dois que você colocando ali um orçamento que faz sentido, vamos supor R$ 100, você coloca 10 de 100, pelo menos um ou dois já vai se destacar, já vai vender. Às vezes pode acontecer, se o criativo tiver muito bom, de ter 3 ou 4. Com um ticket de 997, você já encontrou bom, aí você já vai poder escalar mais. Então você vai fazendo isso. O que é importante destacar, e eu estava analisando algumas copies e eu quero passar isso para vocês, é que o criativo ele vende muito porque as palavras elas têm esse poder. Então eu coloquei aqui palavras que eu aprendi e que hoje eu já faço de forma inconsciente. Mas eu fui aprendendo isso ao longo da minha jornada. Eu não nasci sabendo isso. Eu não fazia isso. Mas hoje tudo que eu faço, até título do YouTube, eu coloco dessa forma. Primeiro, é quando coloca o passo a passo completo para aprender crochê, o passo a passo completo para fazer maquiagem, o passo a passo completo para transição de carreira, o passo a passo completo para emagrecer, porque quando tem passo a passo, as pessoas entendem que é mais simples, que vai mostrar cada etapa. Então, aqui a gente nem está falando de gatilhos mentais que geram emoções. Aqui a gente está falando de palavras que deixa a pessoa com a sensação de que ela consegue, de que é simples, de que é fácil. Porque sim, conforme tinha sido perguntado na mentoria, quando você consegue mostrar que é simples e é fácil, a pessoa ela tem um desejo maior. Mas é importante entender que o simples e fácil ele precisa ficar claro na metodologia. Por exemplo, bora pegar que um atleta de alta performance, a partir do momento que ele tem um mentor, ele sabe que é muito simples para ele chegar no topo, porque é muito claro que ele tem que ser feito todos os dias. Então é simples, é fácil dele entender. Mas no dia a dia vai ser difícil, por quê? Porque vão ser anos para ele chegar lá. Mas o mentor tem que ter o papel de mostrar de uma forma simples e fácil, que é só repetir a mesma coisa. É só ele ter a consistência. Porque muitas pessoas não têm a consistência, muitas pessoas não conseguem passar uma semana focando em uma coisa. Imagine um mês, imagine 6 meses, imagine um ano, imagine 10 anos. Então, quanto mais a gente coloca o tempo como fator de comparação, isso fica mais fácil, porque se a gente deseja ter grandes resultados, quanto mais tempo você coloca em jogo, mais fácil é. Agora, bora levar em consideração um ou outro. Se você colocar aqui, conheça a metodologia para fazer crochê em apenas 7 dias, ou conheça a metodologia para fazer crochê com apenas 10 minutos por dia, ou conheça a metodologia para fazer transição de carreira de 3 a 5 meses. Então, estou dando exemplos de coisas que quando você coloca o que a pessoa deseja e tempo, nesse daqui você coloca o que ela deseja e o tempo é mensurável. Quando eu falei lá no início de copy para o PLR de ChatGPT, eu deixei claro que a pessoa precisa na copy saber quanto tempo ela vai dedicar. Então, quando eu crio um curso, eu primeiro monto toda a metodologia, eu faço o cronograma, que a gente primeiro fez ali o cronograma. Depois que eu fiz, eu vou tentar, com base no cronograma, encontrar palavras
que eu consigo deixar claro para a pessoa o tempo de aula que ela vai assistir por dia, o tempo para ter resultado, alguma coisa que seja mensurável, porque se você consegue prometer resultado e tempo, você consegue o melhor dos dois mundos. Então aqui a verdade é que essa cópia aqui, ela pode ser feita de diversas formas, mas a questão mais importante é resultado e tempo definido. Por quê? Eu poderia colocar da seguinte forma: como sair do zero e fazer 3.000 em 30 dias corrido, que é a promessa do M3K. Então tá o resultado como e tá o tempo, 30 dias corrida. Quando eu coloco como sair do zero e fazer 3.000, a pessoa sabe que eu vou mostrar do zero. Então aqui eu não coloquei, por exemplo, o passo a passo, mas eu poderia também, bora agora colocar uma outra. Vamos supor que eu colocasse o passo a passo para você aprender a se maquiar da sua casa em 7 semanas. Ou 7 semanas é muito tempo, maquiagem dá em 7 dias. Então melhor ainda, você coloca como se automaquiar da sua casa em apenas 7 dias. E você pode colocar, se você não conseguir o resultado, você tem 7 dias de garantia, você pode solicitar o dinheiro de volta. Mas a questão é sempre tempo, resultado bem definido. Um outro exemplo, por que, e muitos de vocês que estão hoje aqui falaram que tinham feito mentorias, pagaram até mais caro do que o valor do RPA, não tiveram mentoria todos os dias. Eu também paguei valor mais caro, porque eu sei, a partir do momento que eu digo às pessoas que ainda é barato 10.000, eu sei que existem muito mais caro, porque quem já fez mentorias mais caras e principalmente desejava ter um acompanhamento, mas às vezes não teve com o mentor, teve só algumas pessoas ali passando algum conteúdo, qualquer coisa, sabe que um dos motivos de você ter comprado é porque tinha a promessa de mentoria, acompanhamento. Então, muitos experts começaram a usar mentorias de acompanhamento para você ter o resultado X, mentorias para te ajudar, eu vou pegar na sua mão. Mas se você para e pensa, tem alguns que prometem 8 mentorias, uma por semana, para chegar em um resultado X, que é um resultado muito grande. Dá para pegar na mão em 8 semanas, uma vez por semana, para chegar em um grande resultado? É óbvio que a resposta é não. Mas essa copy vende. Então o que você tem que entender é que no seu produto você tem que ter uma copy que vende. Aí depois, vendeu, resolve o produto tem que ser muito bom. Porque se você tem um produto muito bom, você vai vender várias outras vezes para as pessoas. E o que é que eu gosto de fazer? Levando em consideração que eu vim de uma área que não tinha concorrência, porque na área de arquitetura as pessoas elas focam em mostrar o resultado do software, elas focam em termos ali que quem deseja aprender não tem desejo. Então hoje eu falo para vocês, se você entrar em qualquer curso de software, de Revit, AutoCAD, não gera desejo. E quando eu aprendi copy, olha a diferença. Se você entra lá, o mais vendido que está lá, por exemplo, que está a tecnologia BIM, está sendo exigida, é a mais usada, não sei o que, todos os profissionais usam. Tem um negócio que não é nada atrativo. Não chama a atenção. Nem vídeo de vendas tem. Agora, quando eu estava vendendo, eu sempre fazia questão de mostrar o projeto e mostrar, eu vou te ensinar a fazer esses tipos de projetos. E adivinha quais projetos eu mostrava? Eu desenvolvia no programa projetos dos arquitetos que eram referências. Porque qualquer pessoa que só visualizasse o projeto, ela ia pensar, poxa, eu nunca imaginaria que eu conseguiria fazer um projeto desse. E ele vai me ensinar a fazer um projeto de um grande profissional. Então eu já colocava os mais renomados, porque ao eu mostrar o resultado, então ela entrava no curso pensando no resultado. Então a parte do passo a passo, as pessoas, o meu curso é um
é um dos mais extensos, o de Revit, porque enquanto que os outros faziam 7 minutos de aula, a minha aula, que ensinava o mesmo tema, por exemplo, como configurar as unidades de medidas. Aí os outros concorrentes, 7 minutos. A minha aula, 30 minutos. Mas por que 30 minutos? Primeiro eu prometi o que ela precisava, o que ela queria, que era aquela imagem do projeto. E depois eu tinha que entregar o que ela precisava, que tem muitas coisas que os outros não ensinam. Então, ao ter vendido, a pessoa agora ela quer chegar naquele resultado, eu tenho que motivar ela ao longo do caminho para chegar lá. E aqui fica agora uma grande dica da copy. O que é que eu faço nos produtos, principalmente se tem um expert que ele gosta de estar presente das pessoas. Eu peço para uma vez por semana fazer um over delivery, prometer, por exemplo, uma entrega específica, 8 semanas, 4 semanas, algo que ele consiga garantir, porque não é todo mundo que vai conseguir fazer igual eu faço de todo dia, inclusive tem muitos que nem um único encontro deseja fazer, mas eu geralmente converso com a pessoa para ver qual é o ideal para ele, qual é o confortável e promete algo que ele consegue entregar. São 8 semanas, então promete 8. Só que entrega 12 semanas. Ou então não para de fazer, faz algo a mais. Porque quando você faz isso, você pode inclusive encerrar com outro produto. Como a gente já fez com o Expert, que ele passou em uma turma movimentando todo mundo, deixando quente. Bora, é um desafio. No final a gente vai ver o resultado. E no final ele pegou, fez algumas semanas a mais e já engatinhou um produto de um ticket mais alto para aquelas pessoas que tiveram resultado. Então, levando em consideração que ele não pagou nada, porque já eram clientes dele, então você acaba tendo um resultado bem maior. Mas todas as vezes o que nós precisamos, e é o mais difícil, e por isso eu estou falando disso hoje, o que nós precisamos resolver é, no criativo, tem que estar claro a copy. Criativo é imagem, tem que estar claro. Vídeo, tem que estar muito claro. Página de vendas, tem que estar muito claro. Agora, vamos levar em consideração, e tem várias pessoas aqui que talvez eu já tenha dito isso alguma vez, ou se eu nunca disse para você diretamente, mas você já me ouviu falando aqui na mentoria, que se você está com um produto e você vai tentando, vamos supor, você testou o criativo, testou tudo e não vendeu, às vezes o que é que você pode fazer? Mudar o produto, porque às vezes você não tem ideias de copy para aquela área. Então, o primeiro pré-requisito, se você assiste às aulas de escolha de produto, é escolha algo que você gosta, que ama. Por quê? A grande sacada do porquê eu vendia muito na área de arquitetura é porque eu amava ensinar as pessoas e eu tinha o conhecimento, então eu sabia o que aquelas pessoas queriam. Então, se você vende algo que você deseja aprender, é mais fácil. Se você vende algo também, vamos supor que você, eu não desejo aprender isso, porque eu já tenho esse resultado, mas eu tenho conhecimento, é melhor ainda. Então, se você tem conhecimento, bora pegar aqui, eu vou pegar o Everton, que tem conhecimento em programação. Eu não sei quantos produtos da Hotmart ele se identifica de programação, mas bora levar em consideração que tem vários lá de programação e que para ele, que é da área, é mais fácil usar copy na área que ele conhece. Então, quando você pega uma área que você conhece e começa a adicionar a copy, você vai vender mais rápido, porque você já sabe que você passou por aquela dor. E eu vou dar um exemplo agora do Manuel, porque às vezes isso vai acontecer com alguém. O Manuel, quando eu fui falar com ele de um produto, eu disse, Manuel, as pessoas quando querem aprender esse produto, elas têm essa dor. Só que o Manuel, ele já sabe fazer isso em específico, que estava no produto, e consequentemente ele não conseguia saber quais eram as dores da pessoa. Então, se você tem um dom natural, por exemplo, se você sabe desenhar naturalmente, então às vezes você não vai saber quais são as dores que as pessoas têm. E eu tava essa semana no final de semana passado com um amigo meu, que o meu amigo, eu tava falando inclusive do mesmo curso, o meu amigo meu, ele aprendeu a desenhar, e como ele tem um dom natural, ele não sabe qual é a dor que as pessoas têm.
Então, às vezes, tem área que, se você já conhece, tem domínio, às vezes você não sabe qual é a dor que as pessoas têm, porque você não teve essa dor. Então, é mais fácil, às vezes, você gerar resultado em um produto quando você pega uma área que você teve muita dor e hoje você tem resultado. Porque aí você sabe várias coisas no caminho que você achava que estava quase dando certo, não deu, uma série de coisas. Então, quanto mais você passou tempo tentando ter um determinado resultado em uma área, depois de um tempo conseguiu, essa é uma das melhores coisas para ensinar, porque você vai ter propriedade. Mas nem sempre a gente vai conseguir encontrar o melhor dos dois mundos, digamos assim. Ter algo que tem uma alta demanda e, além disso, de ter uma alta demanda, você passou por um grande processo de dor. Porque, por exemplo, eu comecei, e é mais fácil para qualquer pessoa, que a primeira dica que eu dou é: comece por algo que gosta. Então, eu comecei por algo que eu gostava, que era a área de arquitetura. Só que eu não tinha dificuldade, porque eu tinha feito o curso, eu já estava no estágio, eu desenvolvia projetos, eu não tinha dificuldades que determinados alunos tinham. Mas a partir do momento que eu comecei a ensinar, eu comecei a ver que as pessoas tinham dificuldade do mais básico. Eu comecei a cada dia ver que a gente tem que estar falando como se fosse para criança o tempo todo. Porque se a gente começa a colocar um termo um pouquinho mais difícil, às vezes a pessoa não entende. E aí isso só ficou muito claro para mim quando eu comecei a ensinar, porque eu não via isso. Para mim, eu estou ouvindo, entendi e vou executar. E um exemplo disso, quando eu tomei a decisão de fazer na área de marketing e eu fui mostrar um passo a passo que eu achava que todo mundo já sabia e eu achava que o vídeo não ia dar certo, é um dos vídeos mais visualizados no meu canal, que eu mostrei como vender com R$ 10 por dia. Porque eu pensei, todo mundo já ensinou no YouTube a fazer anúncio, então acho que não vai dar bom. Mas eu fiz ali um passo a passo, como se eu estivesse explicando para uma criança ou para uma pessoa que nunca teve acesso ali à tecnologia, e no final o resultado foi além do que eu esperava, porque eu tentei ser muito claro. Então, em outras palavras, a gente tem que tentar ser o mais claro possível na copy, e você tem que entender também uma coisa. Quando eu digo ser o mais claro possível, é escala. Pegar muitas pessoas. Agora, bora levar em consideração o que eu fiz ontem. Na aula, eu não estava explicando termos, eu não estava explicando cada coisinha, porque eu percebi que quando eu quero de cara atrair um público fundo de funil mais qualificado, eu tenho que colocar uma copy difícil, porque se a pessoa entendeu, aí pronto, ótimo, ela já vai vir com um nível de consciência maior. Então, o bom de você dominar e entender é porque quando você quiser atrair pessoas qualificadas para não ter muita dúvida, você já pode também mudar a copy. A partir